Olá, povo de Deus, solenidade São Pedro e São Paulo, 13º domingo do tempo comum, 30 de junho de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 12, de 1 a 11, 2 Timóteo 4, 6 a 8, 17 a 18 e Mateus 16, 13 a 19. Esse capítulo de Atos traz a última narrativa sobre Pedro, pois depois daqui temos praticamente Atos de Paulo. Lucas está interessado em falar sobre Pedro, que nem mesmo o martírio de Tiago, o primeiro dos 12 que termina com morte violenta, ganhou destaque aqui. A morte de Tiago serve apenas para mostrar o perigo que ameaça Pedro. A fonte dos fatos que Lucas pesquisou tinha a história da prisão e da libertação miraculosa de Pedro. Vale a pena ressaltar a semelhança com o início do processo de paixão e morte de Jesus, pois a prisão de Pedro se dá nos dias dos pães ázimos, portanto, tempo da festa da Páscoa, mas fica confinado no cárcere porque a hipócrita religiosidade do rei não permite uma execução nos dias da festividade. A descrição da prisão de Pedro, vigiado por 16 soldados, que se revezavam em grupos de 4, de 3 em 3 horas, serve para dar destaque à ação libertadora de Deus. Espetacular como tudo aconteceu, não é o caso, mas o certo é que mesmo Pedro só entendeu tudo o que tinha acontecido depois que estava liberto. Ali ele diz: agora me dou conta de que o Senhor realmente enviou o seu anjo para libertar-me da mão de Herodes. Essas e outras histórias sobre Pedro eram contadas nas comunidades, reforçando o amor de predileção que Deus tinha por esse seu filho, que terá ainda maiores destaques na história da comunidade primitiva. 2 Timóteo 4, de 6 a 8, 17 a 18. A primeira leitura destaca Pedro, e a segunda é a vez de Paulo merecer toda a atenção. Essa carta, escrita por um discípulo de Paulo, recolhe muitas narrativas sobre o apóstolo e lhe confere uma importância ímpar junto às comunidades no limiar da era pós-apostólica. Aqui Paulo já tinha morrido, mas sua memória era celebrada com muita força junto aos cristãos do início do cristianismo. Assim como Pedro foi libertado das mãos de Herodes, aqui Paulo é apresentado como aquele que foi liberto da boca do leão. Isto é, do perseguidor. Impacta sempre quando alguém lê esse trecho de hoje a frase que exprime bem a vida e missão de Paulo. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Assim foi a vida do apóstolo. Agitada, dinâmica, perigosa, um verdadeiro combate. A trajetória do apóstolo também se assemelha a uma corrida de um atleta que competiu até o fim e agora se dispõe a receber a coroa de prêmio. Guardou a fé e de maneira exemplar, radical como tudo em Paulo. Agora, depois desta corrida competitiva, está pronto para o sacrifício, consciente do dever cumprido. Mateus 16, de 13 a 19. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas,
porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esse é um capítulo que já serviu para inúmeros equívocos. Há quem o leia como se fosse uma ata de fundação da igreja. Há quem veja aí uma atribuição exagerada de poder concentrado numa pessoa, e que tal poder seria passado aos seus sucessores. Portanto, toda cautela do mundo por aqui. Comecemos com a pergunta de Jesus, tão importante que deve ainda hoje ressoar nos nossos ouvidos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, nos evangelhos, por diversas vezes usa esse título, Filho do Homem, que a maioria dos exegetas o relaciona com a tradição apocalíptica de Daniel. Ao atribuir esse título a Jesus, a comunidade primitiva mostra em Jesus aquele que antecipa o julgamento com autoridade, salvando os pecadores e inaugurando a era messiânica. O povo via em Jesus a volta de João Batista, de Elias, de Jeremias ou de outros profetas. E é interessante que o povo identificasse Jesus com os profetas. Ninguém o confundiu com os sacerdotes, com os doutores ou mestres da lei. Depois que os discípulos disseram a Jesus que o povo pensava que ele era um desses, João, Elias, Jeremias, Jesus fica furioso para saber o que os discípulos pensavam sobre ele. Como em outras ocasiões, Pedro toma a dianteira e faz uma das mais contundentes afirmações de fé. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí merece de Jesus uma bem-aventurança. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois quem te revelou isso foi o meu Pai que está no céu. Ao dizer isso, Simão, filho de Jonas, fica bem identificado que Pedro tem uma origem carnal. É gente como qualquer outro, mas teve uma revelação. Esse Pedro que foi agraciado com tal revelação, recebe uma missão especial na igreja de Jesus. O termo eclesia, que traduzimos por igreja, aparece aqui somente uma vez no Evangelho de Mateus mesmo. Em nenhum dos outros 3 evangelhos temos essa palavra. Os estudiosos da Bíblia fazem relação desta palavra eclesia com um termo hebraico cheio de simbolismo que é carral, assembleia do povo de Deus. E pronto para aquelas decisões na história que esse povo reunido faz. Nessa nova comunidade que o texto indica, Simão terá a função de pedra. Por isso seu nome se transforma. De Simão passa a ser Pedro, pois de fato Pedro desempenhou nos primeiros dias da igreja uma função eminente. Jesus promete a Pedro o poder de ligar e desligar. Isso significa no judaísmo proibir e permitir, e definitivamente desligar da comunidade ou nela introduzir. A imagem das chaves do reino alude a uma autoridade que o judaísmo fundamentava na interpretação da lei. Essa autoridade é prometida a Pedro e mais adiante ao conjunto da comunidade. Com as mesmas palavras que Jesus aparece no capítulo 16 de Mateus, dizendo a Pedro que o que ele ligar ou desligar na terra será ligado ou desligado no céu. No capítulo 18, versículo 18, Jesus passa esse poder a toda a comunidade. Quando está falando da correção fraterna, isso nos ajuda a entender
que o poder de Pedro não é monárquico, mas sim colegial. Tem poder enquanto está em comunhão com a igreja. Isso evita qualquer pretensão de poder despótico. A igreja reúne esses dois pesos pesados do início da nossa caminhada cristã numa única solenidade, dando à liturgia uma solenidade que se constitui numa das mais antigas da igreja. E como afirmou Santo Agostinho no século V, num só dia celebramos o martírio dos dois apóstolos. Na realidade, os dois eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo o seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Amemos a vida, a fé, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações desses dois grandes apóstolos. Um beijo no seu coração.